Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 279. Quando é a hora de desistir? Bom, seja super bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que coloca de pé esse podcast desde 2019. A gente segue aqui com o apoio de pessoas iluminadas que contribuem financeiramente para manter essa chama acesa. Se você quiser se juntar a elas, passa lá no Apoia-se, o link está na descrição, ou você pode contribuir também pelo Pix, que é o nosso e-mail fabio.deboni@gmail.com. Nesse e-mail a gente recebe críticas, sugestões, releases, comentários, o que você quiser, é só mandar que a gente lê tudo, tá bom? Bom, vem trocar uma ideia com a gente, que a gente gosta demais. Falo da Baru Inovação Social, a minha consultoria, a lojinha tá aberta, a gente tá fazendo trampos Brasil acima, Brasil adentro, coisas super legais. Não sei se você reparou, a trilha sonora dos nossos episódios sempre tem algum artista ou banda independente desse Brasilzão e tem som bom demais nesse Brasil. Tem muita coisa sendo produzida, viu? Então aqui também você consegue acessar uma curadoria do Impacto na Encruzilhada. A gente tem uma playlist no Spotify chamada Bandas, Artistas Desconhecidos para Pessoas Conhecidas. Link na descrição, se quiser depois conhecer mais. Várias dessas músicas que estão nessa playlist. Essa playlist, aliás, já passou de 500 e tantas músicas. Várias coisas que estão lá já foram trilha de episódios nossos aqui da casa. Bom, a gente está na 9ª temporada, rumo ao episódio 300. Até o final de 2026 a gente chega lá. Resumão do episódio. Tá na hora da gente repensar a ideia de desistir como derrota. Tá na hora da gente rever o significado dessa palavra desistência. E pensar, encarar ela como abertura para algo novo, abertura para um repensar de ideias e caminhos, sem que a gente fique com aquela sensação de culpa pelo fracasso ao desistir. Bom, isso tem tudo a ver com a gente aí que atua com temas sociais, ambientais, coletivos, porque é bem comum a gente se deparar com aquela ideia equivocada de herói, heroína, que a gente tenta abraçar o mundo, né? Eu brinco aqui de salvadores de planeta. E a gente sabe que um herói, heroína não desiste nunca. Pois é curioso isso, né? Mas é que é justamente o contrário disso que a gente vai debater aqui, que é, primeiro, a falácia do herói, heroína, a gente já sabe, mas que sim, tem vários momentos que a vida pede que a gente desista de algo, que a gente abra mão de algo, e não com o fracasso, com o sentimento de culpa, mas justamente para abrir mão de algo para que o novo floresça, o novo apareça. Às vezes ele já está ali e a gente não está percebendo ele. Então vem comigo que no caminho eu te conto mais sobre isso. Sem mais delongas, partiu para o episódio. Se eu não faço e você não faz, como é que vamos fazer? O que eu quero é você em paz, cada dia mais em você. Bom, a gente fala sempre da jornada do herói, né, da superação, mas raramente sobre a desistência, sobre a necessidade de a gente abrir mão, desistir. Aliás, quando aparece essa ideia da desistência, ela quase sempre vem como um sinônimo de fracasso, com aquela coisa da culpa. E você sabe, né, amigo ouvinte, na fantástica fábrica do impacto, essa palavrinha fracasso, desistir, não tem lugar. Mesmo dando tudo errado, aqui na fantástica fábrica do impacto, sempre parece que está dando tudo certo. Tudo é lindo, maravilhoso. Pois bem, eu trago aqui a referência de um livro que eu li já faz um tempo e que ele mexeu comigo. E esse livro ampliou a minha percepção sobre essa questão da desistência. E o livro chama Sobre Desistir, do Adam Phillips. Então, link na descrição aí depois. Não é publi, tá? Referência do livro se alguém se interessar mais. E esse livro ajuda a gente a desconstruir, reconstruir a ideia de desistir.
E ele amplia essa visão de que é muito além do fracasso, da derrota. Ele trata da ideia da existência como abertura para algo novo, como mudança de rumos, de perspectiva, como criação de espaço para que novas coisas emerjam, seja na vida pessoal ou profissional. E para que isso seja possível desistir, a gente precisa falar não, saber falar não, saber abrir mão de certas escolhas, saber desistir, saber mudar de rota, saber desapegar. E eu sei, nada disso que eu estou falando é fácil, muito pelo contrário. Ele coloca aqui uma aspas que é: a partir de certo ponto não é mais possível voltar atrás. Interessante isso, né? E a partir desse ponto, então, a gente está supostamente livre de escolhas. A gente está liberto de decidir. Será? Será mesmo? Bom, afinal foi sendo construída em nossa mente a ideia da desistência como algo que nos dá arrepios, desperta medo na gente, e a partir de um certo ponto como algo superado. A gente costuma enxergar a desistência de um modo geral como falta de coragem. E assim, a gente tem que levar tudo no peito e na raça, na cara, na coragem até o final. Independente de quanto isso vai nos custar. E olha que a gente sabe que essa conta é alta. Então a desistência precisa sempre ser justificada. Desistir não nos deixa orgulhosos. Significa, pelo contrário, a gente está aquém, a gente está se rebaixando. Até mesmo numa separação, num relacionamento, desistir soa como um fracasso, como entre aspas, fui incapaz de sustentar essa relação. Será? Bom, essa ideia de a gente encarar a desistência como fracasso, ao invés de uma forma de se alcançar sucesso em outra coisa, ou de abrir espaço para uma nova ideia, um novo projeto, é isso que o autor faz a gente repensar. Claro, voltar atrás é diferente de desistir. Voltar atrás em um episódio do podcast é diferente de desistir dele. Voltar atrás pode envolver repensar, ressignificar algo. Desistir significa abandono, deixar para lá. Bom, e seja voltar atrás, seja desistir, essas duas coisas passam por mudar de ideia, por a gente ter que repensar a forma como a gente encara uma situação, repensar uma decisão. E aí o livro nos ajuda a entender o que o autor chama de tirania da conclusão. Legal esse termo, né? Ou seja, a gente sempre tem que terminar algo, concluir um projeto, uma ideia, uma tarefa. A gente tem que sempre chegar ao finalmente. Se a gente não concluiu, a gente fracassou. Se a gente desistiu ou mudou de ideia no meio do caminho, a gente fracassou. E essa noção de fracasso tem tudo a ver com a ideia equivocada, claro, do heroísmo. Afinal, heróis e heroínas são pessoas que nunca desistem. Às vezes até voltam atrás, mas sempre perseveram. Que doido isso, não é mesmo? Isso tem muito a ver com o nosso campo de atuação. Bom, e para além da pergunta óbvia de por que desistimos de algo, o autor traz a seguinte inversão. Por que não desistimos de algo? Por que não desistir de algo? Doido, né? Ao invés de por que a gente desistiu de algo, é por que a gente não desistiu de algo. Bom, o que a gente faz a nós e aos outros quando a gente não desiste de algo? Quando a gente quer levar até o final aquele projeto que a gente sabe que já está fracassado, já deu errado. Mas a gente, por orgulho, quer levar até o final. Quanto que isso nos custa a nós e a várias outras pessoas que estão ao nosso redor? Bom, outra ideia presente é a de que se desenvolver pressupõe renúncia. Se eu quero passar no vestibular, eu vou abrir mão de sair para estudar mais. Se eu quero passar num concurso, eu preciso abrir mão de certas coisas para estudar mais. Se eu quero abrir e fazer prosperar o meu próprio negócio, eu vou abrir mão de várias outras coisas. E por aí vai essa ideia. Cada nova fase da vida implica em sacrifício, em renúncia, em abrir mão de algo em prol de se alcançar algo no futuro. E aí, claro, que a curiosidade ela é fundamental nesse percurso. Nossa curiosidade para enxergar outras oportunidades, outros caminhos possíveis. Inclusive,
às vezes a gente reconhecer que sim, é hora de desistir, de parar de dar murro em ponta de faca, de parar de querer abraçar o mundo, girar mais pratinho do que a gente dá conta, de parar de insistir num caminho que está mais do que evidente que não está funcionando. Mas mesmo assim, é muito difícil a gente aceitar que a gente pode sim desistir, sem que isso soe para a gente e para tantas pessoas como uma derrota, como um fracasso, e que nos traga um sentimento de culpa por não ter conseguido chegar até o final. A tirania da conclusão, como diz o autor. Doideira, né? Pois é, ele mexeu comigo, essas reflexões, eu estou trazendo uma pincelada aqui, mas eu recomendo, se você gostou desse papo, embarca no livro, o link está na descrição. De casa por não querer ninguém, enquanto o mundo lá fora agora só te quer bem. Bom, falando de mim agora, eu já pensei em desistir inúmeras vezes, por exemplo, de seguir produzindo o podcast. Essa semana mesmo eu pensei em dar um tempo do podcast, dar uma pausa. Eu já falei isso várias vezes em vários episódios. E, inclusive, já desisti de desistir. Isso mesmo. Já abracei a ideia de que esse podcast é algo independente e que ele vai ter que lidar com esse sufoco de ter pouco apoio, uma audiência nichada, etc. E é isso mesmo. E talvez seja justamente esse o lugar do podcast. E daí a conclusão de momento, desistir de parar esse projeto, portanto, seguir em frente com ele. Eu desisti de desistir. E claro, vai chegar o momento de parar, como tudo na vida, tem começo, meio e fim, vai chegar esse momento. Não é exatamente neste momento, mais à frente talvez. Mas eu também aprendi e sigo aprendendo que mesmo com pouco apoio e quase com pouquíssimo feedback, mesmo no escuro, eu sigo em frente aqui no podcast e sigo aprendendo dia após dia com cada episódio, com cada pessoa convidada, com cada tema. É incrível. E pensando nisso, eu pensei em produzir esse episódio, porque a ideia de desistir, não só do podcast, mas também de seguir repensando se faz sentido atuar na fantástica fábrica do impacto, isso tem martelado a minha cabeça nos últimos tempos. Imagino que você também, que está me ouvindo, deve ter pensado em algum momento sobre isso, de mudar de área de atuação. Faz sentido a gente seguir atuando nessa área? Bom, sim, eu sei que racionalmente não faz o menor sentido mudar de área de atuação, ainda mais com todo o acúmulo, horas de voo que a gente vai construindo numa determinada área de trabalho, no meu caso aqui nessa área ampla de impacto socioambiental. Mas ao mesmo tempo eu estou chegando na casa dos 50 e seguir atuando como consultor independente no contexto atual é bastante, mas é bastante desafiador e muitas vezes desanimador. Embora tenha muita gente aí no setor também nessa lida como eu, tá? Pessoas incríveis que tem aí, a gente tem trocado figurinhas e pessoas incríveis do campo da fantástica fábrica de impacto que têm estendido a mão, oferecido trabalho, trocado figurinhas, isso é incrível. Mas junto dessa vontade de repensar, talvez de desistir de área, também vem esse desânimo e essa certa preguiça que dá a fantástica fábrica do impacto. Preciso ser sincero, né, amigo ouvinte? E aqui no podcast você sabe que isso a gente tenta ser o máximo possível, né? A tal da coerência, não é mesmo? E sim, me dá alegria quando a gente faz o happy hour do podcast e vem gente incrível e conversas espetaculares. Dá alegria receber feedback, são poucos, mas eu recebo. Por isso que eu reitero aqui o e-mail fabio.deboni@gmail.com, tá aberto, comentários, feedbacks, o que você quiser mandar. Estamos sempre abertos e isso é muito importante para a gente. Isso é fenomenal. E a pergunta que fica é como é que a gente converte essa parceria sua, amigo ouvinte, em recursos para manter o podcast? Cara, essa é a pergunta que não quer calar e eu não tenho resposta para ela, tá? E certamente ela é um ingrediente que me faz repensar se vale a pena seguir ou não. E eu não tenho resposta. Eu só sigo em frente, tá bom?
E certamente essas questões, a preguiça que dá, o cansaço com certas discussões na Fantástica Fábrica do Impacto, o pouco apoio, etc. Tudo isso são ingredientes que contribuem a girar esse caldeirão sobre desistir, sobre desistência, que é o tema da nossa conversa aqui desse episódio. E mesmo não tendo respostas para esse monte de questões, inclusive sobre a ideia de desistir, a gente segue em frente. A gente tem que seguir em frente, mesmo se for para desistir. Afinal, estou trazendo aqui uma ideia de desistir que é justamente para abrir espaço para coisas novas. E para isso é preciso seguir em frente. Não, como o autor fala, tirania da conclusão, não sobre isso. Mesmo porque qual é a conclusão de um podcast? Eu não sei essa resposta. Talvez terminar a temporada atual e parar, talvez. Talvez chegar um momento, perceber que ele já não faz mais sentido seguir em frente, ou seguir só por seguir. Talvez seja, talvez seja. Bom, mas será que a pergunta está correta? Como converter essa mobilização que a gente tem aqui do podcast em recursos para manter o projeto? Será que esse é o caminho a ser buscado? Talvez esse não seja o caminho. E daí desistir seria aceitar que eu errei em algumas premissas. Eu errei na formulação das perguntas e, obviamente, as respostas não vieram como eu esperava. Pois é. Muitas vezes a gente formula errado, né? E fica martelando em busca da resposta que não vai vir, porque a formulação, a pergunta, está equivocada. Esse é um outro ponto importante, não é mesmo? Bom, mesmo com essa montanha-russa de emoções, da euforia e alegria de mais um happy hour que a gente fez já faz alguns meses, né? Eu ainda estou repercutindo ele, foi em maio. E presenciar a força real de uma comunidade, de um podcast independente, mesmo nesse misto de euforia, de feedbacks que a gente recebe, com esse certo desânimo de seguir mendigando apoio e patinar nesse esforço aqui para manter esse trabalho de pé, a gente segue. Para quem já é ouvinte raiz aqui, sabe que a gente não trabalha com óculos cor-de-rosa aqui da Fantástica Fábrica do Impacto e, embora isso seja super necessário, também traz consigo alguns efeitos colaterais. Já falei sobre eles aqui. Um deles é a busca insana por trampos. Em épocas de vacas magras e em tempos sem crachá, isso se torna ainda mais desafiador para quem está vinculado a um podcast independente e crítico, que é meu caso. Muita gente me conhece apenas pelos conteúdos que eu produzo, podcast, os posts e etc. Mas eu tenho outras facetas, né? Da consultoria é uma delas. Todos os outros trampos e crachás que eu já tive é uma outra delas, outra faceta. Bom, e é claro que essa busca tem tudo a ver com esse papo sobre desistir. Porque gostemos ou não, no final do dia a gente segue em busca de recursos. E isso é uma merda, desculpe meu francês aqui, mas é. Infelizmente, a gente se vê naquela rodinha do rato. Às vezes mais insano correndo, às vezes mais lento, mas sempre em movimento. Que pena, né? Que pena. Mas a gente segue. E aí, obviamente, estando em movimento, a reflexão sobre abrir mão, desistir, ela é recorrente. E que a gente consiga olhar para ela, refletir sobre isso, não na lógica do fracasso, mas na lógica do, puxa, é verdade, às vezes é necessário abrir mão ou desistir de algo, e isso pode ser benéfico, embora naquele calor do momento não pareça. Bom, é isso. Retomando a pergunta título do episódio, quando é hora de desistir? Óbvio que a resposta é muito particular para cada pessoa, para o momento que cada um atravessa. No meu caso, eu dividi aqui contigo, amigo ouvinte, que eu penso sim em desistir, que eu pensei sobre desistir do podcast, inclusive recente. E apesar disso, eu sigo em frente, tentando ressignificar a ideia de desistir, tal como eu dei uma pincelada aqui ao longo do episódio. E veja que quando você está numa baixa,
sem crachá, de forma independente, sem qualquer respaldo institucional, é justamente quando cresce a ideia de desistir. É quando você precisa ter mais força ainda para lidar com essa ideia, para olhar para ela sem medo, sem se assustar e sair correndo. Porque nessa fase de vacas magras, que a gente está mais fragilizado, é hora de seguir em movimento e ir em frente. E desistir, por exemplo, do podcast é parar e ficar à deriva. Isso, neste momento, é ruim, porque reduz as chances da gente ser lembrado, da gente ser sequer, talvez, pensado para um projeto, para um trabalho, de quem sabe isso vire um convite. Então, o podcast sim ajuda a manter a gente ativo, a manter a gente sendo percebido, para além do conteúdo crítico, de que tem espaço para outros trabalhos, né, outros projetos aqui. Então, você, amigo ouvinte, que segue aí com um crachá bacana numa organização referência da Fantástica Fábrica do Impacto, ainda que você esteja insatisfeito, valorize muito isso. Mesmo com todos os dilemas que a organização tem, todas têm, talvez ainda seja melhor estar vinculado a uma organização, a ter um crachá. Claro, eu estou me referindo àqueles ambientes onde não é um lugar tóxico, tá bom? Onde não tem um esquema bizarro de exploração. Onde não tem crocodilagem, tá? Então, nesses ambientes onde não tem essas sacanagens, e mesmo você se sentindo meio balançado em sair fora, valorize esse crachá, valorize esse ambiente, esse respaldo institucional. Isso vale muito. Infelizmente, a Fantástica Fábrica do Impacto valoriza muito isso. E aí a pergunta que eu faço para mim mesmo, o que você poderia fazer para mim é: então por que você mudou de trabalho, Fábio? Por que você abriu mão do seu último crachá? Bom, no meu caso já falei sobre isso outras vezes. Meu último trabalho terminou em dezembro de 2025 e eu fiquei pouco mais de 5 anos nele. E eu saí porque o financiamento chegou no final. Lembra do desmonte da USAID? Então, eu fui impactado por essa situação. Então, não foi uma escolha assim, vou sair para empreender e abrir a minha consultoria, que legal, não. Foi simplesmente o que tinha disponível naquele momento. Também já falei sobre isso. Quando eu já sabia que ia sair, que o projeto ia acabar, eu busquei vários trabalhos. E após uma coleção de nãos, eu me dei conta de que o caminho da consultoria independente era o que tinha disponível e sigo nesse caminho. Então, se você anda meio em dúvida sobre se deve ficar ou sair de onde está, se você tem um crachá e um respaldo institucional, minha dica para você é: avalie muito bem, pondere muito bem e evite tomar decisões precipitadas. E caso a sua avaliação seja a de desistir, seja abrir mão, sair fora do lugar que você está, siga em frente, sem essa sombra de culpa, de derrota. Afinal, como a gente falou aqui ao longo do papo, desistir abre espaço para o novo, e até que esse novo fique visível, é normal a gente atravessar um momento incerto, meio turbulento. Bom, curiosamente, às vezes, ou quase sempre, o novo já começa a surgir quando a gente ainda está preso ao velho, ou quando a gente ainda está no rolê atual, mas a gente ainda não é capaz de se dar conta de que aquele rolê atual já deu o que tinha que dar e que o novo já está ali um pouco nas entranhas, mas a gente ainda não conseguiu perceber ele. Doideira isso, não é mesmo? Podcast mesmo, voltando a ele como exemplo. A gente está no 7º ano dele, mas eu só me dei conta do podcast como algo sério, entre aspas, como um projeto a ser encarado como tal uns 2 anos depois de ter começado o rolê aqui. Até então era algo que eu levava de forma meio na flauta, meio despretensioso. Portanto, nem era algo que eu sequer pensava em desistir, porque não era algo que eu considerava como algo recorrente, como um projeto, como algo que eu pudesse abrir mão. Então ele já estava ali, meio solto. Só depois é que ele foi se tornando um projeto que segue até hoje aqui. Mesma coisa para minha consultoria, Baru Inovação Social. Eu estava ainda no meu trampo anterior, eu já sabia que acabaria, que ele terminaria. Então, no meio dessa caminhada, eu abri o CNPJ e comecei a divulgar de forma muito tímida
a Baru Inovação Social e começaram a surgir alguns trampos a partir dali. E quando o meu trampo anterior terminou, quando ele chegou ao final, eu já estava com alguns trabalhos rodando na consultoria, ou seja, o novo já estava ali e se apresentou como tal, quando eu me dei conta de que o velho, nesse caso meu ex-trabalho, já não existia mais, já não era mais possível seguir em frente. Em outras palavras, o novo apareceu para mim quando eu desisti do velho, quando eu abri mão. Claro, era uma conjuntura, não tinha escolha, mas sim, levou um tempo para eu desapegar e aí sim abraçar o novo. Não é algo automático, no meu caso foram alguns meses. Então, acho que a gente tem que tentar observar ao nosso redor e perceber coisas novas que estão emergindo, novas ideias, novos projetos que estão ali meio nas entranhas, que a gente ainda não está percebendo de forma tão evidente. Coisas que você está envolvido, mas que talvez seja a hora de dar um tempo, abrir mão, desistir de certos projetos para esse novo poder aparecer, para a gente poder abraçar. A gente tem que desapegar do velho para o novo aparecer. Como diz o Caetano Veloso, que o novo dê lugar ao mais novo. Afinal, sempre tem coisa nova surgindo na nossa vida. Novas ideias, novas pessoas, novas possibilidades. Sempre. Por mais que às vezes a gente se sinta preso numa mesmice, numa rotina, o novo sempre está aí. E é uma questão de lente para a gente enxergá-lo. Então é isso. Então que a gente consiga repensar a ideia da desistência como algo positivo, como algo que nos faz abrir mão de certas coisas e abrir espaço, criar espaço para novos projetos, novas possibilidades. Antes de sair correndo, não esquece de classificar aí o episódio no seu tocador, isso ajuda demais a gente. E é isso. Espero que você tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima.